milagre. Glória a Deus. Quero orar com vocês para trazer a palavra que Deus tem para hoje, para essa igreja. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Imprime em nós o teu coração, Jesus. Coloca dentro de nós a forma do Senhor pensar, do Senhor ver, ó Deus. Somos tão contaminados pelos valores desse mundo, que nesse momento, ó Deus, os teus valores, aquilo que o Senhor, a forma como o Senhor vê, a forma do que o Senhor valoriza, que isso entre no nosso coração, que a tua palavra venha nos lavar, nos limpar, que a tua palavra venha, ó Deus, trazer aquilo que realmente está no teu coração para o nosso coração, ó Deus. Fala conosco, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já às vezes ficou na dúvida assim: Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, será que eu estou te agradando? Alguém já ficou assim alguma vez? Ai, ufa, não sou só eu. De falar assim, ai, uns falam que eu tenho que fazer isso, outros falam que eu tenho que fazer aquilo, e às vezes a gente faz, e parece que a gente nunca chega a agradar a Deus de uma forma que Deus se agrade. E na verdade, as coisas de Deus são mais simples do que a gente pensa. Nós é que complicamos tudo. Nós colocamos muitas coisas aonde não precisa. E eu queria ler com você algo que Jesus nos ensinou. É simples, mas a gente tem que prestar atenção. Nós vamos ler em Mateus 22, o 36 ao 39, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Aí você vai falar assim: mas se estava na lei não precisa mais. Irmão, vem na capacitação destino que você vai entender o que eu estou falando. Aprende a palavra de Deus. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Retirar os rituais e deixar com que a lei, que a vontade de Deus prevalecesse. E aqui Jesus, vou parafrasear para você entender, tá bom? Da minha fala. Você quer realmente agradar a Deus? Você quer realmente ser alguém que anda da vontade de Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. É complicado? Não. Às vezes é difícil de fazer? É. Olá, hoje você conseguiu vir, que bênção. Sempre trabalha, né? Domingo de manhã. Está de férias já? Aleluia. Todas as férias aqui, nós estamos orando para o seu horário ser um horário melhor para você poder estar nos cultos. O que acontece? Vou começar pelo primeiro grande mandamento, mas hoje eu vou me deter mais no segundo, mas eu quero começar pelo primeiro grande mandamento. Eu estava meditando sobre algumas coisas da palavra de Deus, e eu percebi que Deus perdoa os nossos pecados. Quantas vezes a gente pisa na bola? Esses grandes heróis da fé, quem lê a Bíblia, todos eles em determinado momento fizeram alguma besteira. É verdade ou não é? Os grandes heróis da fé, e Deus os perdoou. Eles se arrependiam e Deus os perdoava. Mas qual que é a questão maior? Onde Deus realmente, ele fica muito, ele pega e fala assim, para mim isso não dá. É quando a gente tira Deus do lugar dele e coloca outra coisa e outra pessoa, o que se chama idolatria.
Idolatria, irmãos, a gente fica falando de algumas religiões que adoram imagens, tudo, mas idolatria não é só isso. É qualquer momento aonde você pega algo e coloca no lugar de Deus. Você pode colocar um filho no lugar de Deus. Você pode colocar um esposo no lugar de Deus. Você pode colocar... Tem pessoas que trocam Deus para se casar. Isso é idolatria. Meu marido não é... o homem que quer casar comigo, ele não é cristão. Ele não me deixa ir na igreja, mas eu quero tanto casar e eu vou casar. Idolatria. Idolatria. Tudo aquilo que você tira Deus do lugar dele. Quando você abre mão da sua vida para Jesus por causa de algo ou alguém. Tem pessoas que a idolatria é o trabalho. A idolatria é o dinheiro. E isso é uma coisa, gente, que Deus abomina. É interessante porque Jesus, num determinado momento, quando questionavam... que Jesus estava expulsando demônios e falando, pelo próprio Beelzebu que esse homem está expulsando demônios. E naquele momento, Jesus fala uma frase ali muito séria e que teologicamente traz muita confusão, mas de fato o que Jesus está falando é mais ou menos isso, não coloca nada no lugar de Deus, quando ele fala assim... Qualquer pecado que alguém tiver, você pode orar por ele que será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Que é quando você tira Deus do lugar, porque o Espírito Santo é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Deus abomina. Eu nem vou ler hoje, porque eu não vou me deter tanto nesse assunto, porque eu poderia ficar nesse assunto aqui e estender esse assunto. Mas, irmãos, vamos prestar atenção na nossa vida. Se em algum lugar nós estamos tirando Deus do lugar dele, dando honra, às vezes você fica doente. Olha só como a gente faz, como a gente tira Deus do lugar dele. Aí alguém vem e ora por você, e você toma um remédio. A maioria das pessoas não fala... Glória a Deus, o Senhor me curou. Mas fala assim, aquele remedinho é bom. É verdade ou não é, gente? A glória não vai para Deus das coisas que acontecem. E isso é idolatria. Gente, tem um capítulo da palavra de Deus que quando eu leio, me até embrulha o estômago, porque ali o profeta até fala coisa assim... que eu tenho vergonha de falar perto de criança, que é Ezequiel 16, não vou ler aqui hoje, porque tem crianças menores de idade aqui, mas a forma que Deus fala sobre a idolatria, aquele que idolatra, ele usa os termos como prostituição, aí ele usa um termo assim, é pior que uma prostituta, porque nem por dinheiro foi feito isso. E aí quando nós, irmãos, nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que é um Deus de poder, que a vasilha é poderosa. Um Deus de amor, que nos ama, nos resgatou. Quem aqui que nem eu pode falar assim, se Deus não tivesse me resgatado, eu não sei nem se eu estaria viva hoje. Quem pode dizer isso? Quanta coisa poderia ter acontecido? Aonde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse me resgatado? Se o Senhor não tivesse me guardado? A gente sabe desse Deus de amor, desse Deus de poder que está sobre a nossa vida. Não vamos colocar nada no lugar dele. Na dúvida, queridos, coloque Deus em primeiro lugar. É a forma de você agradar a Deus. E sabe o que é interessante? Porque as pessoas que colocam Deus no lugar devido, que têm temor a Deus, que não permitem que a idolatria entre, são aquelas pessoas que quando pecam, porque a gente acaba fazendo alguma coisa que não deve em algum momento da nossa vida, eles têm aquele temor suficiente, a humildade suficiente para pedir perdão a Deus, e Deus os perdoa.
Por isso que o perdão de Deus nos alcança. Quando Deus não está no lugar devido que Ele tem que estar na nossa vida, a gente não tem temor. E a gente pode andar em pecado sem arrependimento, porque não há temor. Vocês estão me entendendo? Por isso que Deus odeia a idolatria. Mas aí vem o segundo grande mandamento. E eu quero me deter um pouco nesse mandamento. Que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que esses dias Deus tem me levado muito a ver o que Ele vê nas nossas ações, qual que é o propósito daquele que carrega sobre si o nome Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi resgatado pelo sangue de Jesus, aquele que carrega, aquele é um cristão. O que nós deveríamos ser para esse mundo como cristãos? O que Deus espera que um cristão seja? Se eu estivesse numa classe menor, eu ia falar qual é a sua opinião, mas aqui eu acho que vai ficar um pouquinho complicado para você dar a sua opinião. Cristão, o termo cristão que surgiu, né, com a história da igreja, ele está falando de pequenos cristos. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Ungido. Quando nos chamam de cristãos, mesmo que alguém fale assim, aquele lá é cristão, você pode falar, aleluia, sou mesmo. Porque está falando assim, ele é um ungido de Deus. E está falando, sabe o quê? Ele carrega nele, ele traz nele a vida de Cristo. E aquilo que Cristo fez enquanto andava na terra, é o que ele vai fazer. Quando a gente usa essa expressão, que aquilo que Jesus fazia aqui na terra, é o que nós deveríamos refletir, normalmente, irmãos, eu vou agora meio que mexer um pouquinho com a nossa vaidade, tá bom? Nosso orgulho, nossa arrogância. A gente já pensa assim, é isso mesmo, eu quero andar sobre as águas, eu quero fazer o que Cristo fazia, eu quero curar enfermos, eu quero chegar e ser curado, e cuspir na terra e o cego enxergar. Mas sabe o que Cristo fazia aqui na terra, irmãos? Servia ao pecador, servia ao rejeitado, ele amenizava a dor daqueles que sofriam. Quando fala que nós somos o pequeno Cristo, irmãos, não é para a gente ser a estrela. Jesus nunca foi um popstar. Mas ele gastou a sua vida, ele gastou a sua energia, ele gastou o tempo que ele tinha, fazendo com que onde ele passasse, as pessoas fossem consoladas. As pessoas que não tinham esperança, elas tivessem a esperança. As pessoas que eram rejeitadas, que eram tidas como escória do mundo, elas sentiam que eram amadas. As pessoas eram abraçadas, havia cura, não para ele mostrar o grande poder que ele tinha, mas a cura era para tirar a dor daquele que sofria, e não para trazer para ele um olhar. Quando primeiro milagre dele, que foi transformar água em vinho, ele nem queria fazer aquele milagre, mas aquele milagre tirava a vergonha. Olhem com o que Jesus se preocupava, gente, olha que coisa mais linda. Ele se preocupou, naquele momento, lógico, obedecendo a sua mãe, falou, pode ir lá, que ele vai fazer. Ele, mulheres, né? Mulher é assim, né, marido? Ele fala assim, eu não posso fazer. Não, o Helder pode ir lá na sua casa sim, fazer tal coisa, não é assim, Helder? Né, Nivaldo? A Delma não está aqui hoje, né? A Delma está
Está com conjuntivite, mas ela está lá, né, Adelma? Está lá, né? Eu acho que Jesus falou, ele não tinha esposa, mas tinha uma mãe, né? Que fala assim, não, ele vai lá, ele vai buscar você sim, pode deixar. E aí Jesus, e Jesus fez lá o primeiro milagre. Mas qual que era a situação ali? Aquela família que estava recebendo seria envergonhada diante das pessoas. E Jesus se preocupava. Jesus curava pessoas porque elas estavam sofrendo com grande dor. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão que estava faminta. Você é um pequeno Cristo hoje? Os pequenos Cristos não vivem só para si. Porque senão não são pequenos Cristos. Se nós estamos vivendo somente para aquilo que vai me agradar, me suprir. Se eu pego e olho, eu vou trabalhar para eu ter, para acontecer comigo. Eu vou servir outras pessoas se eu tiver tempo. Se eu nunca posso ter tempo de parar e falar com alguém que está pedindo algo na rua, e parar não simplesmente, às vezes até entrega só como um desencargo de consciência. É óbvio que às vezes num farol você não consegue parar, porque senão vão passar por cima de você, né? Mas quando você está na rua e alguém passa uma necessidade, será que você para ouvir o que aquela pessoa precisa? Porque às vezes mais do que aqueles R$2 que você vai dar, ou do que a moedinha que você vai dar, só por um desencargo de consciência, ele precisa de alguém que o ouça, se compadeça, que olhe para o outro, como se fosse ele próprio, e falar assim, essa pessoa que está passando essa necessidade podia ser eu. Como eu gostaria que me tratassem, se eu estivesse passando por essa necessidade. Como eu gostaria de ser tratado. Esses dias, eu sempre tive uma questão quanto a isso, quanto a essa questão de dar esmolas. E porque tem alguns que já tem o ponto certo, né? Que você sabe que são drogados, tudo, dependentes químicos. E eu vou me confessar algo que não é bonito. Para você ver que eu também, como humana, eu tenho coisas que não são bonitas e que Deus tem que me ensinar. E eu tinha uma coisa assim, eu não vou dar esse dinheiro para esse drogado. Aí depois aí Deus começou a falar assim, esse é um filho meu que eu quero salvar. Ele é um dependente, que ele precisa de amor, ele precisa de libertação. Ele poderia ser alguém que você ama, que está nessa situação. E aí comecei já a mudar minha maneira. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, e talvez o que eu fale vai contradizer um monte de gente, você tem um monte de... Gente, isso Deus falou comigo. O que Ele falar com você é com você. O que Ele fala comigo é comigo, tá bom? Porque tem gente que vai falar assim, não, porque eu não aceito isso. Tá bom, não aceita, faz do jeito que Deus te falar. Eu obedeço o que Deus me fala. E eu comecei a perguntar para Deus. Eu já gosto de sair com um monte de dinheiro trocado assim, para poder dar para quem pede. E ter acesso fácil. Mas eu tinha essa dificuldade, eu falava, Senhor, eu devo dar para essa pessoa que eu estou vendo, eu sei que vai. E tem outros que eu não sei se é safado, eu não sei se é pessoa séria. Para quem que eu devo dar? Como que eu devo administrar essa questão de dar? Aí, eu fazendo um dia meu devocional, eu leio aquela passagem que eu não me lembro onde está agora, porque eu não marquei isso aí, que eu não ia falar hoje sobre isso, mas agora estou falando. Quem achar aí, depois você me fala. Que é aquela parte que Jesus vai falando assim, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém der um tapa na sua face, ofereça outra. Alguém pedir para você andar.
E aí ele termina falando uma frase que, sabe quando você lê a Bíblia e parece que é uma coisa de outdoor, fazendo assim, ó? Já aconteceu com você isso? Dê a todos que te pedirem. E aquilo ficou assim, ó. Uhul, uhul. Estava em dúvida? Está aqui, ó. Não é teu papel. Isso Deus falou comigo, tá bom? Ai, não, porque existem estudos. Papapá. Gente, como eu digo aquela frase linda, cuida da tua vida, deixa que eu cuido da minha. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E Deus simplesmente falou para mim assim, filho, não julgue. Dê o que você tem. Se você tem uma oração, dê. Como a gente sabe que Pedro e João fizeram lá, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Naquele dia, os caras estavam duros, eles não tinham esmola, eles não tinham nada, mas eles tinham oração e eles trouxeram a cura. Porque acontece dia, né, irmão? Da gente tá lisinho, né? Mas algo você tem porque você é um pequeno Cristo. Sabe que eu fico impressionada de ver? Que as pessoas que mais doam, e que não tem dificuldade quando a gente faz apelos da cesta básica, de alguma coisa, eu vejo pessoas que passam dificuldades, que se elas recebem uma cesta, elas dividem a cesta delas para dar para o outro. Então ser bênção para outra pessoa, ser consolo para outra pessoa é mais uma decisão do que qualquer outra coisa. É entender que Jesus trouxe você na terra, irmãos, não para você ser aquele que vai, como os fariseus eram. Gente, Deus nos livre de toda essa postura de achar que nós somos melhores do que aquele que ainda está na rua, que nós somos melhores do que aqueles que sofrem. Nós não somos melhores, a graça de Deus nos alcançou, foi só isso de melhor. Você não tem nada, nem eu tenho nada do que eles, do que aquele que está caído na rua. Você não é melhor do que ele, você não é melhor do que ele. E Deus nos chamou, que essa graça que me alcançou e te alcançou, é para que você possa ir e abençoar, e fazer a vida daquela pessoa menos miserável do que ela é. A nossa pergunta é, como eu posso fazer a vida das pessoas que estão ao meu redor melhor? Como eu posso ser como Jesus na vida das pessoas que estão ao meu redor? Como eu posso servir com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso, e diminuir a dor e o sofrimento de alguém? O que eu posso fazer? Esse é o mandamento que agrada o coração de Deus. Talvez você não seja um teólogo, talvez você não consiga decifrar todos os gregos em hebraico, em aramaico, mas talvez você expresse quem Jesus é melhor do que grandes teólogos, com a sua vida e com o seu amor, porque você se importa. Eu viajei, nós fomos para Lorena. Foi muito lindo lá, a Vânia foi comigo. E a Vânia me falava uma coisa que eu achei tão lindo na viagem de volta. Ela falava da pastora Delma, como a pastora Delma a abençoava em vários momentos. E ela contou de um dia que a pastora Delma, num abraço, né, Vânia? Aquele abraço que ela simplesmente chegou e deu. Naquele abraço para a Vânia, ali ela foi Cristo para você, não foi? Foi um abraço de restauração, um abraço. Então, aquilo que você tem. Eu vi a Vânia também ali. Nós chegamos na casa da pastora Viviane, e ela recebendo vários pastores, assim. E eu vi a Vânia ali naquele lugar, sendo um pequeno Cristo para a vida da pastora Viviane. Já se levantou, começou a ajudar.
como um anjo do Senhor que chega e fala: o que eu posso aliviar a sua vida? O que eu posso te dar? O que eu posso oferecer para você? Quando você abre a sua casa para uma célula, quando você se dispõe numa célula, você está sendo um pequeno Cristo para a vida de alguém. Quando você vê uma pessoa que sofre e oferece de alguma forma uma ajuda, ao invés de ficar criticando aquela pessoa. Irmão, se você não tem a solução, não abra a tua boca para criticar alguma coisa que você acha que está errada. Se você não tem como fazer aquilo ser melhor, então pelo menos se cale, porque você não deixa pior. Deus nos chamou e está imprimindo na vida dele para nós amarmos as pessoas, para nós sermos um pouco de Jesus na vida da pessoa. Não, mas aquilo está errado, mas aquilo não pode ser. Mas olha aquela pessoa ali, você pode melhorar a vida dela? Você pode dar algo para ela de melhor? Então dê. Todos nós vivemos no mundo, irmãos. E todos nós vivemos aflições. Alguém aqui não vive aflição? Alguém aqui não tem problema? Alguém aqui pode dizer que muitas vezes tudo que você quer é que alguém te aceite como você é? E que torne menos pesado, às vezes até as dificuldades que você mesmo gostaria de não ter? Você pode ser essa luz do mundo e esse sal da terra que Deus te chamou para ser. A luz do mundo e o sal da terra não é aquele que chega para o pecador e desenrola as leis. Isso é a figura do fariseu. Mas aquele que olha o pecador e desenrola a história da cruz, que traz a misericórdia, que traz uma saída, que traz uma solução. Que oferece o amor de Jesus para aquele que precisa. Mais do que nunca, querido, Deus tem nos chamado para sermos essas pessoas. E eu já citei isso muitas vezes, mas para alguns que são novos aqui, a pastora Neuza Itioca uma vez falou para o Marco, muitos anos atrás, quando o Marco foi ungido apóstolo, meu esposo que faleceu. E ela é uma estudiosa da palavra, ela é alguém que trabalha, e um nome que todos conhecem na área de curas e libertações, principalmente na área de libertação, nessa área espiritual. E ela olhou para o Marco e falou para o Marco, quando nós estávamos também começando o Ministério Aliança, ela falou assim: só uma coisa, Marcos. Ela chamava ele, ela tinha bastante amizade, eles tinham amizade. Nunca esqueça dos pobres, dos necessitados, porque a Igreja de Cristo tem esquecido deles. Não esqueça daqueles que sofrem. Não faça uma igreja que esqueça daqueles que sofrem. E isso sempre marcou muito o meu coração. E há muito tempo a gente tenta trabalhar isso. Cláudia é líder do Seja Luz, e o Seja Luz tem exatamente essa visão de olhar para aquele que precisa, de várias formas. Agora, temos começado com o ministério, junto com a Marina, das famílias que têm questão e de pessoas que têm uma dificuldade na questão de dependência química. Porque nós queremos ser solução para o que sofre, e não aquele que acusa aquele que sofre. Nós estamos com um projeto, já que Deus colocou no meu coração, já há tempo, sobre o mercado social. E nós temos data agora para começar, né, Cláudia? Glória a Deus. Porque nós oferecemos cestas básicas para aqueles que precisam. Mas eu sempre ficava assim no meu coração, às vezes a gente dá, a pessoa lá está com 10 quilos de sal e não tem mais 1 quilo de arroz, porque toda a cesta básica vai um sal.
Ninguém gasta um saco de sal por mês, né, gente? Só se sua pressão estiver muito alta. Gasta sal demais. Não. Qual é a necessidade? E o mercado social que a gente vai abrir, que eu quero aproveitar esse momento que eu estou pregando sobre isso já para contar para vocês, ele traz mais dignidade para aquele que está naquele momento passando por uma situação financeira difícil. Irmãos, eu já contei para vocês que por um ano, eu dependi uma vez, eu e minha família, quando meus filhos eram pequenos, eu dependi de uma família que me dava compra todo mês, por um ano. Eles foram a mão de Deus na minha vida, da minha família, e hoje eu quero ser a mão de Deus, porque muitos de nós passamos épocas que precisamos de ajuda. Uma época nós ajudamos, outra época precisamos de ajuda. Acontece isso. Só que as pessoas, elas precisam ter a dignidade. E o mercado social vai ser para devolver essa dignidade, da onde nós vamos ter uma moeda, que não é o dinheiro em si, mas vai ter ou um cartão. A gente está vendo a parte de sistemas, como isso vai acontecer, e nós vamos ter aqui os alimentos com os valores, e a pessoa tem um valor para vir e comprar aquilo que ela realmente precisa, isso devolvendo a dignidade. E nessa moeda social que essas famílias cadastradas vão ter, elas também vão poder comprar roupas no nosso, eu vou tirar o nome bazar, brechó está na moda. É a mesma coisa, mas muda de nome, já fica mais chique. Até gente chique tem brechó agora. Então, mudou, é brechó, tá? Vamos mudar para brechó. Porque brechó está na moda agora. E aonde as pessoas podem vir também comprar a roupa que elas necessitam. E isso traz uma dignidade. Mas para isso, como igreja, nós temos que assumir esse nosso papel de cristão. E querer suprir esse supermercado social que nós vamos ter. Ir atrás de lugares que façam doações para que a gente possa ter esse mercado social. E o meu sonho, irmãos, aquilo que eu tenho, já falei, a Cláudia já sabe, tivemos uma reunião essa semana, eu, a Cláudia e a Marina, sobre isso. É que primeiro são os domésticos da fé, obviamente, todos aqui da igreja serem supridos, mas eu quero que a nossa comunidade, aqueles que estão ao nosso redor, não importa, irmão, se ele é convertido, se ele não é, não importa, mas que a igreja seja luz, a igreja seja Cristo na vida delas, e nós possamos servir a igreja com a sociedade, a comunidade que está ao nosso redor, com esse mercado social, cadastrando famílias que tenham necessidade. Você pode sonhar comigo com isso? Você pode colocar o seu coração nisso? Vamos levantar essa igreja para ser a igreja de Cristo na terra. Sejamos os pequenos Cristos nessa terra. E eu já falei demais, preciso terminar que nós estamos na Santa Ceia. Mas hoje é o tempo de nós fazermos isso. Eu vou descer aqui para a gente servir a ceia. Eu quero chamar hoje a Mara e o Helder. Ah, tá. Sim. Glória a Deus. Pode deixar. Você sabe que quando Jesus ele instituiu a ceia, ele falou o quê? Coma do pão, que é a minha carne, que representa a minha carne, que será moída na cruz por vocês. Tome do suco da videira, naquele caso lá era o vinho, aqui a gente usa o suco da uva. Tome esse suco que representa o meu sangue, e quando nós tomamos isso, nós estamos assumindo de novo a vida de Cristo em nós. Que hoje, ao tomarmos essa ceia, queridos, e essa ceia não é de uma igreja, eu posso tomar? A minha pergunta é, você crê em Jesus? Você entende que isso é a representação do corpo e do sangue dele? Tome a ceia do Senhor. Ai, mas eu cometi um pecado ontem. Peça perdão e tome a ceia do Senhor. E quando você tomar essa ceia hoje, você possa tomar fazendo um compromisso com Deus, de você ser realmente aquele pequeno Cristo, que faz o que Jesus faria, que ameniza a dor daquele que sofre. Não importa se ele é da sua igreja
da sua religião. Jesus não perguntava para as pessoas quando eu ia curar: que igreja você frequenta, meu amado? Você é discípulo de João Batista? Meu, porque se for de João Batista, que vá lá, entendeu? Porque peça para ele para orar por você, porque eu não vou orar. Jesus fazia isso, gente. E daí, você é fariseu, saduceu, escriba, de qual que é a sua linha? Porque olha, se for saduceu, não é muito dos meus não, então não vai não. Jesus fazia isso? Não. Jesus simplesmente trazia alívio, misericórdia e graça onde ele andava. E esse era o maior discurso de Jesus. Quando João Batista começa a pregar e diz: tenham frutos dignos de arrependimento. Quando você vê em Lucas, que explica melhor sobre isso, que ele começa a citar os frutos dignos de arrependimento, é sempre esse: faça justiça, socorra aquele que está sofrendo, não suborne, quer dizer, trate os outros com respeito e com amor, independente de quem eles sejam. Que hoje você possa tomar a ceia do Senhor com esse coração e com esse espírito. Quero chamar os diáconos aqui.